Vamos falar agora sobre política cambial. Política cambial é justamente a administração da taxa de câmbio de um país. E taxa de câmbio é a relação entre unidade de uma moeda e outra. Aqui nós temos um exemplo. Digamos que você tem R$5 e você consegue trocar esses R$5 por $1 numa casa de câmbio. Quando você realiza essa troca, quer dizer que a cada R$5 você consegue $1. Ou seja, $1 vale R$5 nesse exemplo, né? Quando a gente fala que o câmbio está valorizado, nós estamos dizendo que é necessário um menor volume de moeda nacional para a compra de moeda estrangeira. E quando a gente fala que temos um câmbio desvalorizado, significa que é necessário um maior volume de moeda nacional para a compra de moeda estrangeira. Quando a gente fala de menor volume, quer dizer que nós, em vez de precisar de R$5, por exemplo, para comprar $1, nós necessitaríamos, por exemplo, de R$4 para comprar $1, R$3 para comprar $1. Quando a gente fala de maior volume de moeda nacional para compra de moeda estrangeira, a gente fala que a gente precisa de mais reais, por exemplo, para comprar $1. Em vez de ser R$3, R$4 para comprar $1, R$5 para comprar $1, R$6 para comprar $1. Ou seja, é necessário cada vez um volume maior de moeda nacional para comprar moeda estrangeira. Quando a gente tem um câmbio valorizado, ou seja, a gente precisa de menos moeda nacional para comprar moeda estrangeira, isso acaba favorecendo as importações. Por quê? Fica mais barato nós, dentro do país, comprar com a nossa moeda produtos estrangeiros. E quando a gente tem um câmbio desvalorizado, ocorre ao contrário. Ocorre um favorecimento às exportações, justamente porque o nosso produto é nacional, produzido aí pela agronegócio, indústria, comércio, serviços, etc., fica, em comparação com a moeda estrangeira, fica mais barato do que dos outros países. Então, acaba favorecendo as exportações do câmbio desvalorizado. Existem, basicamente, duas formas de gestão da taxa de câmbio. Existe o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois. Sobre o câmbio fixo, essas taxas de câmbio fixo, o valor é atrelado a um referencial fixo, né? E isso promove maior nível de certeza ao comércio internacional por revelarem previamente o valor futuro da moeda. No entanto, a manutenção desse padrão de câmbio fixo, ele é de maior risco aos governos, obrigando em momentos de desequilíbrio, por exemplo, que eles gastem elevadas somas das suas reservas para manter a cotação da moeda internacional. Ou seja, esse valor de câmbio fixo, ele é atrelado a um referencial fixo. E esse referencial ele pode ser o ouro, pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser uma cesta de moedas, pode ser prata, pode ser qualquer outro referencial fixo que essa moeda, que esse câmbio fixo promova. Digamos, por exemplo, que sempre houve um momento no Brasil que tivemos o câmbio fixo, lá na criação do real, em que um valia $1 e era fixo, ou seja, a gente tinha um maior nível de certeza, mas o governo necessitava de gastar uma maior reserva cambial para manter esse câmbio fixo, né? Já sobre câmbio flutuante, no câmbio flutuante as taxas de câmbio acompanham as flutuações da economia, né? Ou seja, o câmbio flutuante, apesar de ser menos disciplinado, ele permite maior liberdade às economias para a execução das suas políticas monetárias, né? E ele atribui também maior agilidade no tratamento de eventuais desequilíbrios econômicos, promovendo alterações na taxa de câmbio em consonância com as variações da oferta e procura de moeda. E o equilíbrio, nesse caso, ele vai ocorrer justamente pela oferta e demanda de moeda para a conversão do câmbio da moeda nacional para uma moeda estrangeira. Nós temos aqui, novamente, né, nesse caso aqui, uma desvalorização cambial e uma valorização cambial. Quando a gente tem uma política de desvalorização cambial, estamos falando de uma política que vai estimular as exportações, por exemplo, vai causar um estímulo às exportações. Já quando a gente tem a valorização cambial, nós estimulamos as importações, né, essas políticas econômicas.
Quando a gente fala de desvalorização cambial, a gente fala do estímulo do investimento estrangeiro, ou seja, mais dinheiro externo entrando na economia, porque justamente o produto nacional fica mais barato e o externo, né, consegue comprar terra e capital, né, mais barato dentro do país. Já a valorização cambial estimula os investimentos nacionais no exterior, porque a nossa moeda fica mais forte frente às moedas externas e conseguimos comprar, né, realizar investimentos nacionais no exterior. A desvalorização cambial causa um encarecimento dos empréstimos no exterior. E a valorização cambial causa o contrário, o barateamento dos empréstimos no exterior, justamente porque com a valorização você acaba, com a sua moeda nacional, conseguindo quitar de uma forma mais fácil seu empréstimo em moeda estrangeira. Vamos falar um pouquinho sobre os mercados cambiais. Nós temos basicamente dois mercados. O mercado às vistas ou spot, onde são realizadas operações de câmbio para liquidação imediata. No Brasil, a liquidação dessas operações costuma ocorrer em 2 dias úteis ou após a sua contratação, também conhecido como D+2, né? E essas operações de câmbio futuro, elas são realizadas em um ambiente de bolsa organizados, né? E seguem as normas e padronizações adotadas. Por exemplo, as bolsas, né, nesses à vistas, né, nesses a prazo ou futuro, elas impõem certas exigências e garantias de depósitos de margem, limites de flutuações das cotações, datas predeterminadas de vencimento de contrato, lotes, padrões de negociação e assim por diante, justamente para garantir que essas operações sejam liquidadas, né? Sobre o sistema cambial brasileiro, né? O sistema cambial brasileiro, ele é de câmbio flutuante. Não há uma obrigação do governo em manter o câmbio fixo. E assim, quanto mais o dólar estiver em circulação da economia, seja, por exemplo, trazido por turistas, investidores, ou o resultado superavitário da balança comercial, menor vai ser o seu valor em relação à moeda nacional. Ao contrário, se ocorrer uma maior saída de dólar da economia, né, a cotação da moeda nacional vai se desvalorizar. E é importante acrescentar que, no regime cambial flutuante, os reflexos de uma crise econômica ocorrem sobre a taxa de câmbio, determinando uma variação expressiva da sua relação. Apesar do governo não ter essa obrigação em manter o câmbio fixo, as autoridades monetárias elas podem atuar no mercado comprando ou vendendo dólares sempre que julgarem oportuno. E quando que é oportuno? Quando, por exemplo, for necessário um reforço das reservas cambiais, quando, por exemplo, necessitar de houver uma sobrevalorização do real ou do dólar, ou então quando o governo necessitar de liquidez, né, diante de pagamentos da dívida externa, por exemplo.